Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem assistido as minhas mensagens, que Deus Ele venha abençoar a tua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. E qual é a tua visão? Como você tem enxergado as coisas, principalmente a sua vida, né? É justamente o que nós vamos estudar nesse dia de hoje, porque a nossa visão, como a gente enxerga as coisas, né? Com certeza, meu amigo e minha amiga, fará uma grande diferença em nossa vida. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, momentos difíceis. É claro que nós não podemos negar isso, mas se a gente só ficar naquela visão negativa das coisas, o que vai acontecer? Vai piorar, né? Nós vamos viver uma vida sofrida, nós vamos viver uma vida depressiva, vamos viver uma vida com medo, né? Sem expectativa alguma. Infelizmente, existem pessoas que estão com essa visão, né? Existem comércios que fecharam porque a pessoa ela começou a ter aquela visão pessimista, né? Aquela visão onde ela fala assim, não vai dar certo não, essa pandemia estragou tudo, né? Isso aí só veio para trazer destruição, né? Infelizmente tem pessoas que estão com essa visão pessimista. Por outro lado, tem pessoas que têm visão otimista, mesmo no momento tão difícil que a gente está enfrentando, mesmo no momento tão difícil que o Brasil está enfrentando, que o mundo está enfrentando, mas mesmo assim a pessoa ela tem aquela visão otimista, né? Aquela visão que ela fala assim, não, porque vai mudar, tudo vai dar certo, né? Meu caderninho caiu aqui, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, né? Existem, para você ver como é que a visão do ser humano faz a diferença. Por exemplo, por causa dessa pandemia, infelizmente, não vou dizer infelizmente, mas felizmente, né, vamos assim dizer, Deus deu uma saída para as pessoas. Por exemplo, as igrejas nesse tempo de pandemia não puderam abrir, né? Agora estamos voltando tudo gradualmente, né? Graças a Deus, mas teve um tempo que a igreja ficou fechada. E qual que foi a visão que Deus deu para muitos? Fazer através da internet, fazer lives, né? Não só no meio evangélico, mas no meio secular também. As pessoas tiveram que mudar para o virtual, né? As escolas estão tendo aula virtualmente, empresas estão trabalhando virtualmente e tem crescido. Nesse tempo de pandemia foram bem sucedidos. Por quê? Porque enquanto muitos estão de braços cruzados, se lamentando, outros estão usando das dificuldades para quê? Para crescer. Para crescer. Então, por isso que a nossa visão, ela vai fazer a diferença. A maneira como você enxerga a situação, né, os problemas, vai fazer a diferença. Se você enxergar o teu trabalho como mais um, né, se você trabalhar só por causa do dinheiro, né, se você é aquela pessoa que fala assim, não, eu trabalho só por causa do dinheiro, né?
Infelizmente, meu amigo e minha amiga, você não vai crescer nunca na vida. Se você é aquela pessoa que pensa assim, eu vou trabalhar porque eu tenho que ir, né? Eu vou trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro. Se você for com essa visão, você nunca vai crescer. O que vai acabar acontecendo? Outro vai passar na tua frente e vai crescer, porque tem pessoas que são assim. Tem pessoas que ela não trabalha só por causa do dinheiro. Tem pessoas que trabalham porque gosta daquilo que faz. Tem pessoas que amam aquilo que faz. Na mesma rua pode ter duas lojas de, vamos assim dizer, pode ter 2 pontos de salgado, 2 salgaderias, né, na mesma rua. E às vezes uma tem bastante gente e a outra não. Por quê? Por causa da maneira que a pessoa enxerga, a maneira que a pessoa vê as coisas. Não tem problema existir na mesma rua 2 lojas que vendem a mesma coisa. Tem espaço para todos, né? Só que a pessoa ela precisa fazer o quê? Despertar a visão. Porque se a pessoa ela for ter aquela visão, abrir outra loja que faz a mesma coisa que eu vou fechar a minha, porque a minha não vai para frente. Se a pessoa for com essa visão, com certeza não vai para frente mesmo, vai fechar. Agora, se a pessoa for com outra visão, não, tem uma loja na minha frente, mas eu me garanto, né? Porque a pessoa tem que se valorizar também. Eu me garanto. Meu amigo e minha amiga, com certeza a pessoa ela vai ser bem sucedida na vida. Sabe, uma palavra lá em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo, eu estou indo no lugar errado aqui, deixa eu ver. Não é aqui não, né? Deixa eu ver, vamos lá. Aqui. 2 Samuel capítulo 17, versículo 33 e versículo 36. Aqui eu tenho 2 visões. Eu tenho uma visão otimista e eu tenho uma visão pessimista. Olha só. Conta a história do rei Saul e do menino Davi, que ainda não era rei, que depois se tornou o grande rei Davi, né? Para você ver, os 2 foram ungidos para ser rei, tanto o rei Saul quanto o Davi. Mas quem que prevaleceu? A gente sabe, foi o Davi. Por quê, meu amigo e minha amiga? Porque a visão dos 2 eram visões diferentes. Naquela época, o gigante Golias tinha se levantado, né? Ninguém queria matar o gigante, todos ficaram com medo. Mesmo o rei Saul, ele oferecendo, né, uma recompensa, vamos assim dizer, uma recompensa gorda, né? Uma recompensa grande para quem matasse o gigante. Mesmo assim, infelizmente, ninguém quis, né? Infelizmente, eles não quiseram, né, matar o gigante Golias. Por outro lado, o menino simples que nasceu, né, de uma família simples, era um pastor de ovelhas. Ele viu aquele gigante maltratando o povo de Israel. Ele viu aquele gigante se levantando contra o povo de Israel. O que o Davi pensou logo de cara? Logo de cara ele ficou nervoso, logo de cara ele ficou irado, né? Se levantou contra o filisteu, falou: quem que é esse homem para afrontar
o povo de Israel. E o Davi, ele se interessou pela recompensa. O Davi perguntou para os soldados: o que ganha o homem que matar esse gigante? Olha só para você ver como a visão das pessoas faz a diferença. O Davi, ele não olhou o tamanho do gigante. O Davi, ele olhou, né, a recompensa que existia por trás do gigante. E às vezes tem muitas pessoas que são assim, né? Elas é tão pessimista com as coisas que, em vez dela olhar o que vem depois da luta, o que vem depois dos problemas, a pessoa justamente ela olha só os problemas, né? Ela olha só as dificuldades, né? O que ela vai ter que enfrentar. Tem gente que até desiste do teu objetivo, porque ela pensa o que ela vai ter que passar para conseguir, ela já desanima, né? Não deveria. Então, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 33, preste atenção. Olha a visão do rei Saul, quando Davi se apresentou diante dele. Diz assim, 2 Samuel 17, 33. E disse então Saul: não poderás pelejar contra este filisteu, pois tu és apenas um menino e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Olha só, quando Davi se apresentou diante do Saul, o que o Saul fez? Tentou desencorajá-lo, falando para ele: não, Davi, você não pode ir contra ele porque ele é um guerreiro. Você viu uma coisa, né? O rei Saul, ele desmereceu a si próprio, ele desmereceu o povo de Israel e começou a exaltar o gigante. E tem gente que é assim. Esses dias eu estava comentando até com a minha querida esposa que tem pessoas que elas louvam mais a luta, né? Tem pessoas que elas louvam mais o diabo do que a Deus. Misericórdia. Tem gente que ela se preocupa muito com os seus problemas. Numa roda de pessoas, ficam comparando o tamanho da luta uma contra a outra, com a outra. Que bobeira, né? Tem pessoas que elas louvam mais o diabo do que a Deus, infelizmente. Elas falam: nossa, mas o diabo ele conseguiu fazer isso. Se eu te falar para você que eu escutei isso da boca de um homem de Deus, eu escutei isso da boca de uma pessoa que serve a Deus, né? Conversando com essa pessoa, a pessoa começou a louvar o diabo, né? Começou a falar: não, porque o diabo conseguiu fazer isso, o diabo conseguiu fazer aquilo. Eu falei: meu Deus, como é que pode uma pessoa de Deus exaltando a Satanás, louvando o que o diabo faz? Está amarrado, né? Então foi isso que o Saul fez, né? Não, Davi, você não pode se levantar, você não pode lutar contra esse moço, contra esse gigante. Você é apenas um garoto, você está de brincadeira, né? Você é apenas um menino, né? Mas isso não abalou o Davi, né? Olha só agora a visão do Davi. Você pula lá no versículo 36. Você estava no 33, pula 34, 35, versículo 36. Preste atenção na visão do Davi. Diz assim: olha o que o Davi disse: ora, o teu servo matou um urso, o teu servo matou um leão, e para mim
esse filisteu será como um deles. Olha que forte isso. Será que existe a diferença de tamanho de um leão, de um urso e de um gigante? Com certeza. Só que a visão do Davi aqui, meu amigo e minha amiga, não estava no tamanho do problema. A visão do Davi estava em resolver o problema. Esse tem que ser a visão de muitos de nós, principalmente a visão de nós que dissemos, a visão de muitos que se dizem servir a Deus, né? A visão da pessoa ela tem que ser essa. Não é o tamanho do problema, mas é resolver o problema. Porque nós temos que ver que nós temos um Deus, meu amigo e minha amiga, que é maior do que qualquer problema, que é maior do que qualquer pandemia, que é maior do que qualquer situação que nós possamos enfrentar. É verdade. E se você for continuar lendo esse texto, as palavras do Davi conseguiu convencer o Saul. O Saul falou: tá bom, Davi, se você quiser ir, Deus abençoe você, que o Senhor seja contigo. Para você ver, né? A visão positiva, ela influencia. A visão negativa também. Já pensou se o Davi tivesse deixado se influenciar pela visão negativa do Saul? Quem iria ser influenciado seria quem? O Davi. Já pensou se o Davi tivesse dado ouvido? Ele ia falar: é verdade, rei. O senhor tem razão, vou voltar para a casa do meu pai, vou cuidar das ovelhas dele, que eu ganho mais. Não, pelo contrário. Quem se influenciou com a visão de Davi foi o Saul. Então, se a gente tiver uma visão positiva, nós vamos influenciar pessoas. Até aquele que tem uma visão negativa das coisas, ele vai passar a ter uma visão positiva. Então, meu amigo e minha amiga, analise a sua visão. Como você tem enxergado as situações? Como você tem enxergado os problemas da vida? Mude a tua visão. Se a tua visão é negativa, está na hora de mudar. Está na hora de você enxergar as coisas com outro ângulo, Principalmente você que é uma pessoa de Deus. É vergonhoso uma pessoa que se diz de Deus e ter uma visão negativa das coisas. Poxa vida, temos que ver que nós somos representantes de quem? De Deus, nós somos testemunhas vivas de Cristo. Agora, como que eu posso transmitir Cristo para uma pessoa se a minha visão for uma visão negativa? Se a maneira que eu enxergo as coisas for uma maneira negativa? Como que eu vou poder apresentar Jesus para as pessoas? Não tem como. Agora, se a nossa visão for uma visão positiva, com certeza nós vamos passar Jesus para as pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um lugar onde eles trabalham com pessoas deficientes, pessoas que têm deficiência visual, pessoas que têm deficiência mental, pessoas que têm deficiência física. E eu fui para esse lugar uma vez, e nesse lugar eu encontrei um psicólogo, que esse psicólogo ele era cego, ele era cego. E não para me engrandecer, toda a glória seja dada para Deus, eu comecei a falar com aquelas pessoas, com aqueles deficientes. E o psicólogo que era cego, ele me ouviu falar, ele me admirou.
Ele falou, nossa, mas você tem uma, eu não lembro as palavras dele, mas deixa eu traduzir para as minhas, né? Ele falou mais ou menos bem assim, nossa, você tem uma visão positiva das coisas, você é uma pessoa para cima, que legal, que admirável, né? Para você ver o que a nossa visão positiva pode fazer na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, principalmente aqueles da nossa família, principalmente aqueles da nossa casa, tá bom? Então que analise, medite nessa palavra, qual tem sido a sua visão, de que maneira você tem enxergado as coisas. Isso vai fazer uma grande diferença na tua vida, tá bom? Fecha os seus olhos, prepara o teu copo com água, a tua peça de roupa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida deste amigo, desta amiga, que essa palavra possa ir de encontro a essa pessoa, que essa palavra possa falar ao coração dessa pessoa, que essa pessoa venha ter uma visão positiva das coisas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu consagro este copo com água, eu consagro essa peça de roupa, e quando essa pessoa tomar, ela seja abençoada, quando essa pessoa vestir, ela seja abençoada. Meu Deus, abençoe esses documentos que estão perto desse aparelho, essa causa na justiça que essa pessoa tem, esse currículo que essa pessoa pôs para conseguir um emprego. Meu Deus, que todos sejam abençoados, Pai. No nome de Jesus, desde já, eu me levanto contra todo espírito ao contrário, eu expulso, eu mando para o inferno, Pai. Que essa pessoa seja ricamente abençoada, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Se um dia eu não te conhecer fisicamente aqui nesse mundo, lá com Jesus a gente se encontra, tá bom? Se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, peça a tua oração em nome de Jesus. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.